Olá! Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre autoridade, autoritarismo e permissividade. E a confusão que as pessoas fazem sobre esses três conceitos, né? Sobre esses três tipos de criação, de educação. E as diferenças que existem entre eles. Eu sou a Bárbara, mãe da Isabela e da Isadora, gêmeas de 5 anos, e mãe da Elisa, de 3 anos. E se você está na fase de birras e está tendo dificuldade de lidar com essas birras, eu vou te dar a dica de clicar aqui embaixo, aqui tem um link, e aí você pode assistir uma série de vídeos que eu fiz sobre como lidar de forma prática com as birras. Eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar. Então vamos lá? Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre autoritarismo e permissividade. E entrar um pouquinho na disciplina positiva, que é o que eu sigo, que é o que eu acredito, e a confusão que as pessoas, vou falar um pouquinho sobre essa confusão que as pessoas fazem com a disciplina positiva e acham que é permissividade. Então vamos lá, bem rapidamente. O autoritarismo, todo mundo sabe que há um tempo atrás ele era o tipo de criação, né, o tipo de educação mais comum. Os pais, alguns anos atrás, a grande maioria seguia, né, essa linha mais de autoritarismo. E o autoritarismo nada mais é do que aquela coisa: eu mando e você obedece, né? Então a criança não tem vez, a criança não tem voz, você vai fazer isso porque eu quero, você vai fazer isso porque eu tô mandando. A criança não tem como argumentar, né? A criança não tem não tem vez mesmo, né? Já na permissividade, é a criança quem manda, né? Geralmente os pais que caem nessa permissividade é porque são totalmente contra o autoritarismo. E aí eles querem dar voz para a criança, querem que a criança tenha essa possibilidade de escolher, e aí acaba caindo nessa permissividade, que nada mais é do que permitir tudo, né? A criança pode tudo, tem todos os seus desejos atendidos, a criança pediu, o pai e a mãe dá, a criança pediu, o pai e a mãe faz. E geralmente o pai e a mãe que faz isso não é pensando que está fazendo mal ou que está errando, é pensando que é o caminho certo, né? Que tá fazendo bem. E aí é muito difícil a gente fazer essa identificação, né? Encarar tanto a autoridade como a permissividade como uma coisa negativa. Eu era uma mãe muito autoritária. Eu não achava que eu era, mas hoje, olhando, pensando em quando as meninas eram pequenas, eu vejo o quanto eu era autoritária, o quanto eu mandava porque tinha que ser do meu jeito, falava para fazer vai fazer isso agora porque eu tô mandando, porque eu sou a mãe. Eu achava que se eu não fosse autoritária, elas não iriam me obedecer, não iriam me respeitar. E eu acho que a maioria dos pais que são autoritários pensam isso, né? Acham que se não for autoritário, se não mandar, se não falar para a criança fazer do jeito que você quer, a criança não vai ter respeito, a criança não vai ter você como uma autoridade, né? E o que não é verdade. Tem outras formas de você conseguir respeito e conseguir autoridade sem ser na base de ameaça, na base de medo, na base de castigo, no grito, batendo, né? Tem outras formas. Se quando a gente quer, a gente consegue, né? E eu não uso mais desse tipo de ferramenta, nem de castigo, nem de bater e nem nada que eu considero uma agressão às minhas filhas, né? E as pessoas que não querem cair nesse autoritarismo, como eu falei, caem na permissividade. E aí, pensando também que tá fazendo bem para a criança, né? Ah, mas assim, eu crio meu filho na base do amor, da confiança, ele pede, eu dou, porque enfim, né? Ele vai ser criança, não vai ser por muito tempo, e geralmente o discurso é esse, né? Então, enquanto eu puder, eu vou dar tudo que ele quer, eu vou dar tudo que ele me pede, e não coloca limites, né? Não coloca regras. Nós temos que ser margens para os nossos filhos, né? Se a gente pensar em um rio, se o rio não tiver a delimitação da margem, ele transborda, né? Ele não vai ser um rio, né? Então, a gente tem que pensar isso nos nossos filhos. A gente tem que colocar um limite, a gente tem que ir margeando eles e mostrando para eles qual é o caminho. Então, assim, conceder tudo, permitir tudo, deixar tudo, também não é o caminho. E as pessoas confundem muito, acham que porque né, e eu vejo muitos pais que criam também com base na disciplina positiva, as pessoas julgam e acham que são pessoas que estão sendo permissivos com seus filhos. Mas não é. A disciplina positiva, ela tem como base
a questão do limite, né? A questão de você ter regras, você fazer combinados com as crianças. Só que a diferença é que ela não cai no autoritarismo, por quê? Porque a gente entende que a criança, ela tem voz. A grande diferença do autoritarismo para a disciplina positiva, a disciplina consciente, uma disciplina gentil, é que você encara a criança como um ser humano completo, que tem suas vontades, que tem seus desejos, que tem seus sentimentos. Então, assim, por que que você não vai levar em consideração as opiniões dessa criança? Por que que você não vai levar em consideração as vontades dessa criança? Então, a gente está sempre andando ali naquele meio, né? Então, nós como pais, a gente sempre tem que estar observando se a gente não está pendendo para o lado do autoritarismo, se a gente não está pendendo para o lado da permissividade. A gente tem que tentar ir ali nesse meio, né? Tentar ir no caminho do meio. E é observação mesmo e se munir de ferramentas, né? E então, como que eu posso sair desse autoritarismo e sair dessa permissividade, né? Então, eu percebi que eu sou um pai ou uma mãe autoritário, eu criei essa consciência, né? Eu, observando a minha criação, eu vi que realmente eu de fato sou autoritário, ou eu realmente percebi que eu sou permissiva, mas eu não sei como que eu faço para sair disso, né? E foi assim que eu já me vi. Eu me enxerguei como uma mãe que estava sendo autoritária, que estava tomando atitudes muito autoritárias, e aí eu pensei, e agora, né? Tá, eu tomei essa consciência, eu percebi que eu tô sendo autoritária, mas como que eu faço? E aí que é o difícil, né? Porque o primeiro passo é isso, é você tomar essa consciência e querer a mudança. Mas por outro lado, é difícil você saber como que você vai sair disso. Se você já está há tanto tempo nisso, ou se você aprendeu dessa forma, foi dessa forma que você foi criada, ou então você foi criada desse jeito e você não quer fazer isso com seu filho, mas você não sabe como que você vai fazer. Né? Então, às vezes, a gente se sente perdido nisso. Eu me senti perdida. Então, eu fiquei pensando, eu não quero bater, eu não quero gritar, eu não quero usar de nenhum tipo de mecanismo que eu considero como sendo uma agressão para as minhas filhas, né? Nem que seja física ou verbal, ou ameaças. E aí, o que eu faço, né? Se a forma como eu vinha lidando com as birras, com os comportamentos difíceis, era desse jeito, era colocando de castigo, era de vez em quando dando uma palmadinha, era gritando, era ameaçando, né? Ah, vou tirar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou ameaçando, né? E agora, como que eu faço? E por outro lado também, quem tá ali na permissividade, mas eu dou tudo pro meu filho, tudo que ele pede eu faço, e agora ele tá de um jeito que quando eu dou um não pra ele não aceita, ele quer além do que eu posso dar, e agora como que eu faço? Então a primeira coisa que eu considero que eu acho assim, muito importante é o respeito, né? É você estabelecer o respeito na sua casa. Eu acho que assim, tem que ser a base de qualquer relação. E quando a gente fala da relação com os nossos filhos, a gente tem que considerar que é uma relação mesmo, como a gente tem uma relação com o nosso marido, como a gente tem uma relação com os nossos pais, nós estamos construindo uma relação com os nossos filhos. Então, assim, que tipo de relação que você está construindo? Que tipo de relação que você quer para o futuro com o seu filho? Você quer que seu filho tenha medo de você? Ou você quer que seu filho tenha respeito por você? Você quer que manter um canal de comunicação aberto com seu filho até quando ele estiver adulto, até quando ele estiver mais velho? Ou você quer que o seu filho recorra a outras pessoas, aos amigos, porque ele não consegue se comunicar com você? E isso está sendo construído agora. Não adianta você querer colher o que você não está plantando. Então, se você não está se comunicando, você está só mandando no seu filho, está só falando para ele fazer porque você manda, ele tem que obedecer porque é você quem manda, não adianta você querer lá no futuro que ele venha recorrer a você em um momento que ele precisar, que ele queira uma comunicação com você, lá na frente você vai querer e ele que não vai querer se comunicar com você. Então, assim, depois a gente fica querendo correr atrás do prejuízo e é muito mais difícil, né? É muito mais fácil a gente construir isso agora desde que eles são pequenininhos, né? É claro que sempre dá tempo, né? Sempre é tempo da gente tentar, como é que se diz assim? Restabelecer essa relação, né? Ainda que tenha virado uma relação desgastada, ainda que tenha virado uma relação muito difícil, é sempre tempo da gente tentar meios de resgatar, né? Tem gente que consegue resgatar a relação dos pais já adulto, através de terapia, né? Através de ressignificando. Então, assim, tem como? Tem, mas não é muito mais fácil
a gente fazer isso agora, a gente já construir uma relação com base no respeito. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é encarar os nossos filhos como pessoas que têm vontades, como seres humanos mesmo, né? Não como objetos que a gente faz e desfaz do jeito que quer, que a gente manda e faz e acontece, né? Então, assim, olhar para a criança e ver ali nela, olhar para ela como um ser que tem vontades, que tem sentimentos e que pode ser ouvido, pode ser escutado. Então, a primeira coisa é isso, eu acho que é o respeito, é respeitar as vontades do seu filho, respeitar o temperamento dele, que isso a gente também é muito difícil a gente entender que cada criança tem o seu jeitinho, tem o seu temperamento. Aqui na minha casa eu tenho 3 e as 3 são super diferentes. Então, a forma que eu trato uma não é do mesmo jeito que eu trato a outra, porque tem uma que gosta mais de quando tá com raiva, gosta de ser acolhida. Tem outra que quer o tempo dela, que quer ficar afastada, quer se acalmar do jeitinho dela. Tem uma que é um pouco mais carinhosa. Tem outra que gosta mais de conversar, de dialogar, de contar as coisas. Tem outra que é um pouco mais de calar, de se calar. Então, assim, é respeitar o jeito de cada um. As crianças têm também os seus temperamentos, os seus jeitos, né? Então, assim, a gente tem que entender que o respeito não é só na relação com o pai, com mãe, com o irmão, com o amigo. Ela tem que ser, o respeito tem que ser em todas as relações, inclusive com as crianças. As crianças têm sim que ter o nosso respeito. Então, é respeitando que a gente conquista o respeito. Então, a gente respeita, a gente trata de forma gentil e a gente recebe também gentileza. A gente respeita elas, elas vão naturalmente respeitar a gente. Então, a primeira coisa é isso, é o respeito. Segunda coisa que eu queria falar, na disciplina positiva existem várias, inúmeras ferramentas, mas algumas coisas eu considero que, assim, mudou a rotina aqui da nossa casa e são as coisas que eu considero que fazem mais parte do nosso cotidiano e que eu acho que facilita o dia a dia. Então, se munir, a segunda coisa que eu queria falar é isso, se munir de ferramentas. Então, quando você quer uma criação mais respeitosa, uma criação em que você não precisa ficar gritando o tempo inteiro, brigando o tempo inteiro, você tem que usar de alguns mecanismos em que você não precisa ficar interferindo o tempo inteiro na criança. Então, como que você pode fazer? Aqui em casa, a gente criou algumas regras, e isso é uma base da disciplina positiva. Você tem algumas regras, porque as regras, elas já conduzem a casa de uma forma mais dinâmica, né? Você não precisa ficar o tempo inteiro. No começo, sim, lógico, porque você vai ter que ficar relembrando essa criança de que isso é regra e não pode, aquilo é regra e não pode, mas depois a criança já vai internalizando aquilo, entendendo que aquilo não pode porque é regra. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Doce durante a semana, aqui não pode. Eu não vou falar que assim, mas de jeito nenhum a gente come doce, de jeito nenhum a gente compra doce. Não, a regra é essa. Quando tem exceção, eu falo, olha, meninas, por exemplo, essa semana eu comprei um bolo com cobertura de chocolate. Então, comprei, mas é essa semana, não quer dizer que vai ter bolo de chocolate todos os dias e todas as semanas. Então, em algum determinado momento comprei algum doce, comprei alguma coisa, eu falo, olha, comprei hoje por tal motivo, mas não é a regra. Vocês sabem que durante a semana a gente não come doce. Por exemplo, outra regra que a gente tem aqui é que ninguém pode bater. Então, não pode bater, isso é uma regra imutável aqui da família, né? Tipo, nessa regra a gente não mexe. Então, não pode, não pode. Então, se em determinado momento alguma coisa saiu do controle, uma bateu na outra, eu já vou lá e falo, ei, vem cá, vocês lembram que nós temos essa regra, que não pode bater? É desse jeito que vocês vão resolver as coisas? O papai e a mamãe batem em vocês? Não. Então, vocês sabem que isso é regra, que a gente não pode. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que colocar realmente como regra e regra não se mexe, né? Regra é regra. E tem que ser cumprido por todo mundo da casa. E, inclusive, aqui em casa, e eu dou a dica que vocês podem fazer isso também, sentar e escutar as crianças com relação à regra, que é dar a possibilidade da criança ser ouvida, né? Então, assim, você pode falar, olha, aqui em casa a gente fez isso, né? Nós sentamos e falamos, ó, aqui em casa nós vamos estabelecer algumas regras, o que pode e o que não pode. E a gente quer escutar de vocês, se vocês concordam com isso, se vocês têm alguma ideia diferente disso. Então vamos lá, bater. A gente quer colocar a regra de que não pode bater. Vocês concordam? Ah, sim, a gente concorda, mas papai e mamãe também não pode bater. Ninguém pode bater. Nem o papai e mamãe, nem vocês não podem se bater, tudo mais. Outra regra, não pode gritar, não pode ofender o outro.
Isso vale para o papai e para a mamãe, vale para vocês, tudo mais. E de vez em quando a gente revisita algumas regras, a gente cria novas regras, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa que não está ficando legal, então a gente tem que sentar, conversar com elas e sempre dar a possibilidade da criança poder falar, né? Da criança dar a ideia dela. Eu achei bem legal que eu estava conversando com uma amiga minha, ela me mandou mensagem pedindo um socorro, falando: amiga, tô tendo dificuldade e tal com meu filho. E aí ela me relatou algumas coisas, né? E dentre as coisas que ela me relatou, ela me falou a questão de pular no sofá. Porque ela tem um outro filho menorzinho, e aí tá ficando perigoso. O filho maior fica pulando no sofá, e o pequeno quer pular. E aí ela tá achando muito perigoso, porque pode acabar machucando. O pequeno, o maior pode cair em cima do pequeno, enfim, tá uma situação perigosa. E aí eu peguei e dei essa dica para ela. Falei: olha, amiga, você pode criar regras e dentre as regras você coloca essa da questão do sofá. E aí você chama ele e você pergunta se ele tem alguma ideia, de alguma outra forma que ele possa fazer isso, por que ele pula no sofá? Porque ele gosta de pular. Será que tem algum outro lugar que ele pode pular? Então conversa com eles, crianças, eles dão às vezes ideias que a gente nem imagina, né? Assim, que a gente nem passou pela nossa cabeça e eles podem falar. E aí ela pegou e me falou, eu falei ontem com ela, né? E hoje ela me mandou mensagem falando que tinha gostado muito da dica e que já tinha um tempo que ele vinha pedindo um pula-pula. E que aí ela teve a ideia que ela vai conversar com ele, falar para ele que ele tá com dinheiro no cofrinho, ele tá juntando dinheiro, e aí vai fazer esse acordo com ele, que colocar a regra de não poder pular no sofá, né? E em contraposição, eles usariam o dinheiro do cofrinho para comprar o pula-pula, porque o que ele quer é pular. Então ele não vai mais poder pular no sofá, mas ele vai ter o pula-pula para pular, né? Para gastar essa energia, né? Porque ela tava me falando que lá eles estão realmente só em casa, a quarentena lá, a cidade realmente está bem difícil, então eles não estão saindo. E a gente tem que entender que também o lado da criança, né? Ele tá com essa energia contida, né? Ele tá precisando desse gasto energético. E aí é uma ótima saída colocar esse pula-pula, porque ele vai gastar essa energia e vai substituir o sofá pelo pula-pula. O pula-pula não tem perigo, não tem risco, então resolve a questão, né? Então, assim, às vezes é uma questão realmente, ela não tinha pensado nisso, né? Ela não tinha pensado nessa saída, ela pensou depois que eu falei isso, que ela poderia colocar como regra e conversar com ele uma saída de algum outro lugar que ele poderia pular e que não oferecesse risco pro irmão. Então, achei a ideia maravilhosa, falei pra ela que achei a saída muito boa. E é isso, às vezes é uma questão da gente parar e pensar, né? Como que a gente pode resolver isso daqui? E colocar a criança, inserir a criança nesse contexto, né? Filho, filha, como que a gente pode resolver? Você não pode fazer isso daqui desse jeito. Vamos pensar alguma outra forma? Entendeu? Vamos tentar pensar juntos aqui em alguma solução? A regra vai ser que desse jeito você não pode. Pular no sofá você não pode, mas o que é que você pode? Então, assim, levar em consideração a palavra da criança, né? Levar em consideração as ideias que ele tem, né? Que a criança tem, as ideias, os pensamentos, o que de ideia ele pode trazer para você. E é muito legal porque às vezes realmente eles trazem ideias que a gente não pensa, né? Que a gente não pensou. Eles pensam de uma outra forma, né? Então, essa questão das regras, ela ajuda muito porque a regra fala por si só, a regra rega a criança na escola, por exemplo. Por que escola as coisas andam de uma forma muito mais tranquila, assim, né? Por que geralmente um professor, dois professores dá conta de uma turminha aí, sei lá, por exemplo, na escola das minhas filhas, a turminha delas tem 15 alunos, é uma professora e um ajudante. Por quê? Porque tem regras e as crianças seguem. Por que elas seguem as regras da escola e não vão seguir as regras de casa? Porque a gente não estabelece essas regras, a gente não deixa claro em casa. E na escola os professores deixam. Os professores normalmente escrevem, desenham, né? Quando é muito pequenininho, não entende, desenha a regrinha, coloca uma figura. Em casa, as regras estão na nossa cabeça, né? A criança faz tal coisa, não pode. Faz tal coisa, não, isso aí não pode, não pode. Em casa é desse jeito. Então, assim, coloque regras, deixe claro para a criança quais são as regras, o que pode, o que não pode. Você vai se surpreender como a criança tende a seguir, porque ela segue na escola. Ela segue, ela já sabe o que pode e o que não pode lá. E por que em casa ela não sabe? Porque a gente não deixa claro, a gente não senta, a gente não conversa, a gente não dialoga sobre isso. Então, eu acho uma ferramenta fantástica, sabe? Eu nunca fiz isso de fazer um quadro, eu sempre procuro conversar, mas eu acho que se a criança tem um pouco mais de dificuldade de seguir a regra, eu acho que é super legal. Se ela não lê ainda, você pode fazer recortes, pode colar, faz um painelzinho, que demonstre bem o que pode, tipo assim, não pode bater, não pode gritar. E aí, se a criança fez alguma coisa que não pode, você vai lá e lembra que tem a regra da casa, e você vai ver que depois a criança vai começar a internalizar isso já vai virar um discurso dela. Eu já vi as meninas falando várias vezes
para primo, para amiguinho, falando assim, em casa a regra da nossa casa é que não pode bater. Então, assim, isso já é uma coisa que já está internalizado nelas. De tanto que a gente fala, de tanto que a gente repete, elas já estão começando a replicar isso, já falar, na nossa casa a gente não grita, na nossa casa isso, na nossa casa aquilo. Então, assim, é na repetição mesmo, sabe? É falando e falando várias vezes, é no dia a dia, se fez fora do combinado, fora da regra, vai lá e relembra e repete. Como eu falei, é assim na escola, é assim que funciona na escola. E vai funcionar na sua casa, eu tenho certeza que funciona. Não é fácil, é lógico, a gente tem que estar sempre ali repetindo, relembrando, mas é uma coisa que vai entrando ali na engrenagem, e depois você vai ver que você vai ter bem menos dificuldade, porque a regra, ela toma conta ali da rotina, da casa e vai. E falando em rotina, é a segunda coisa que eu acho assim fantástico, já falei várias vezes, é rotina. Quando você tem uma rotina bem estabelecida, você tem a possibilidade de você ter que ficar brigando, ter que ficar gritando com a criança é muito menor. Então, assim, quando você estabelece uma rotina com horários, com uma sequência de acontecimentos, que é também uma dica, que é uma das ferramentas da disciplina positiva, a casa vai ficando muito mais tranquila, tudo vai ficando muito mais fácil. Então, ter regras, ter rotina. Aí outra coisa que eu gosto muito, que eu faço muito aqui em casa, que eu já dei essa dica em um outro vídeo, é a questão de fazer combinados. Então, assim, você dentro da rotina tem o horário lá do banho, você pode combinar, fazer um combinado com a criança com relação a esse horário, né? Então, por exemplo, você chega para a criança e fala, né? Olha, o horário do banho, você prefere antes do almoço, você prefere depois do almoço, você prefere no final do dia? Se você tem essa possibilidade de dar essa abertura para a criança escolher, é claro que nem sempre a gente tem. Se você tem uma vida corrida e o horário tem que ser aquele, não tem jeito, né? Tipo assim, por exemplo, a criança vai para a escola 2 horas, né? Entra 2 horas. Então, ela vai ter que tomar banho antes de ir para a escola. Então, ela não tem muita escolha, né? Mas você pode ver com ela, de repente, será que ela não prefere tomar banho na hora que ela acorda, logo que ela acorda? Ou então, será que ela não tem a preferência de almoçar e depois tomar banho? Ou ela prefere tomar banho e depois almoçar? Porque esses momentos, eu já falei isso também várias vezes, esses momentos de tomar banho, de vestir roupa, de dormir, são coisas que realmente a gente tem que fazer todos os dias e geram um desgaste. Então, quando a gente faz combinados com a criança tende a cumprir mais porque ela se compromete mais, o grau de comprometimento dela é maior. Então, o que você pode fazer? Filho, você prefere almoçar um pouquinho mais cedo? Ou você prefere almoçar, tomar banho e depois almoçar? Você almoça um pouquinho mais tarde. Então, tem algumas coisas que a gente tem abertura para negociar, tem outras que não, né? Geralmente o horário de dormir não dá muito para negociar, né? Então, assim, mas você pode negociar alguma outra coisa, uma historinha antes de dormir. A gente pode. Você quer deitar um pouquinho mais cedo e aí a gente lê uma historinha? Ou você prefere deitar um pouquinho mais tarde e aí a gente não lê essa historinha? Então, assim, sempre você ir conversando e negociando, porque a criança tende a ser mais colaborativa, a criança tende a cumprir mais, né, quando você combina com ela, quando não vem uma ordem de cima para baixo. Então, por exemplo, horário, uma coisa que dá para combinar é horário de tarefa, né, geralmente dá. Então, aqui em casa, as meninas têm tarefa às terças e quintas. E aí, quando começou a chegar a tarefa, eu já sentei com elas e combinei, meninas, toda terça e quinta vocês vão ter tarefa. Vocês querem pensar em algum horário que fica melhor para vocês fazerem tarefa? Aí elas ficaram assim, não sei, não sei. Eu falei, então vamos pensar? Olha, vocês podem fazer logo depois do almoço, ou vocês podem almoça, descansa um pouquinho, e aí depois faz a tarefinha, ou então, o horário do lanche aqui geralmente é 3h30, vocês podem lanchar e depois fazer a tarefinha, ou então à noite, antes de dormir, e aí leva a criança a pensar, você já vai falando, já vai levando a pensar. Aí eu falei, olha, só que à noite provavelmente vocês vão estar cansadas do dia e vão dar um pouco mais de trabalho. Então, eu acho que é melhor vocês fazerem um pouco mais cedo. Aí elas ficaram, então vamos fazer depois do lanche? Aí eu falei, eu acho uma boa, porque vocês chegam cansadas da escola, descansa, brinca um pouco, aí depois vai ter o horário do lanche, depois do lanche vocês fazem a tarefinha. Então, assim, a gente está em um processo de deixar isso bem estabelecido na rotina. Às vezes elas lembram, às vezes não lembram. Mas quando isso já está bem enraizado na rotina, a gente não precisa nem ficar falando nada para a criança. Então vai chegar um momento que agora elas mesmas já estão começando a falar.
depois do lanche, mamãe, hoje é dia de tarefa, tem que fazer tarefa. Hoje é dia de tarefa, tem que fazer tarefa. Então elas mesmas já lembram e tem que ficar. Meninas, tem aquela tarefa para fazer, tem que fazer. E a criança tá fazendo outra coisa mais interessante, ela não vai querer fazer. Então quando você já coloca na rotina e com o comprometimento da criança, porque ela combinou, ela escolheu aquele horário para ela fazer a tarefa, então ela vai se comprometer muito mais, o grau de comprometimento dela é muito maior. Então é isso, é você tentar fazer essa criação com base no respeito, né? Você tentar criar essa rotina, deixar mais estabelecido, criar as regrinhas e tentar fazer esses combinados, né? Deixar ouvir mais a criança, né? Deixar essa criança um pouco mais livre para fazer determinadas escolhas, quando tem possibilidade de fazer escolha, como eu falei, tem momento que não tem. E lembrar que a criação gentil, a criação com apego, a disciplina positiva, ela não você deixar a criança fazer o que ela quer na hora que ela quer. É você ouvir a criança, é você dar possibilidade dessa criança, quando tem essa possibilidade, dela poder fazer escolhas, né? E você encarar a criança como realmente um ser que tem sentimentos, que tem vontades próprias. Você encarar isso como uma relação mesmo que tem que ser cuidada, né? Porque é uma relação muito importante. Eu acho que não tem relação mais importante do que essa para uma mãe e para um pai. Para mim não tem nada mais importante na minha vida do que as minhas filhas. Então, assim, para mim é uma preciosidade a minha relação com elas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer para o futuro mesmo, né? Com as nossas crianças. Então, se você cai no autoritarismo ou você cai nessa permissividade, o que você está construindo para o futuro, né? Então, é pensar o que você quer mesmo. E quando você tem um objetivo no seu horizonte, quando você sabe o que você quer, é muito mais fácil você tomar as atitudes corretas agora, no presente, né? Porque você consegue visualizar ali no futuro. Não, eu não tô querendo criar no imediatismo, porque eu sei que eu tô plantando sementinha para colher no futuro. Eu não vou dar tapa para poder interromper esse comportamento, porque eu sei que esse comportamento ele vai sofrer alteração à medida que eu for trabalhando isso na criança, né? Então, assim, a minha pequenininha agora, ela tá muito de jogar coisa no chão quando ela fica com raiva, quando ela fica irritada. Então, assim, eu não vou pegar ela e vou bater porque ela tá fazendo isso, porque ela tá fazendo uma coisa que é feia, que é um comportamento feio. Não, eu estou construindo nela um comportamento alternativo a esse comportamento. Então, toda vez que ela faz isso, eu vou lá, eu mostro que não é legal, eu mostro pra ela que quando ela joga as coisas no chão, ela pode quebrar, ela pode machucar alguém. E com o tempo, eu sei que isso vai ser construído. A gente tem que pensar que as crianças, elas são espelhos do que nós somos, né? Das atitudes que nós tomamos. Então, assim, ela não vê ninguém aqui em casa fazendo isso. Ela não vê ninguém jogando coisa no chão quando tá com raiva. Ela não vê ninguém batendo em ninguém quando tá com raiva. Então, inevitavelmente, esse comportamento dela uma hora vai parar. Entendeu? Por quê? Porque eu estou atuando nisso, eu não estou parada só olhando ela fazer isso, de braços cruzados, e eu estou dando o exemplo, né? Então a gente tem que lembrar sempre que uma das coisas mais importantes e do que a gente pode mais fazer pelos nossos filhos é dar o exemplo. Porque pelo exemplo é que eles vão fazer aquilo que a gente acha que é o correto, que está de acordo com os nossos princípios, né? Porque se eu tomo essa atitude, é porque está dentro dos meus princípios. Então isso vai ser passado para os nossos filhos, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é correto, vai de uma forma natural sendo repassado para os nossos filhos, porque eles estão observando, eles estão replicando, né? Eles estão imitando, estão refazendo aquilo que a gente faz o tempo inteiro. Então é isso, eu acho que você, pai, mãe, que percebeu aí que está numa criação muito autoritária, que seu filho está ficando com medo de você, que o seu filho a criação não é com base do respeito, no respeito é com base no medo, você não está se sentindo confortável com isso, porque você está vendo que toda vez você está tendo que recorrer para o grito, recorrer para o castigo, recorrer para o tapa. Ou então você que está aí na permissividade, você pai e mãe, que está percebendo que você está tendo que cada vez fazer mais coisas para o seu filho, que ele não aceita um não,
que ele não aceita ser contrariado, ele não aceita ser frustrado, e você tá se sentindo desconfortável com essa criação, eu acho que a primeira coisa é isso, é você tentar se reconhecer nessa situação e querer fazer a mudança, né? E tentar se munir dessas ferramentas, dessas dicas que eu dei. Eu acho que isso é só o começo, né? Tem muitas outras coisas que podem ser feitas, mas eu acho que quando você tem respeito, você encara a criança como realmente uma pessoa que tá ali, não é amizade, ó, não confundam. Eu acho que relação de pai, mãe e filho, você não pode ter seu filho como seu amigo. Eu acho que pode ser uma relação amistosa, pode ser uma relação em que o seu filho veja você como uma pessoa que ele pode conversar, uma pessoa que ele pode se abrir, mas tem que existir o respeito. Ele tem que ver você como autoridade, ele tem que ver você como uma pessoa que vai dar o norte para ele. É aquela pessoa que vai orientar, é aquela pessoa que quando for preciso ela vai dar o não, e quando for preciso ela vai ter que dar uma ordem para você sobre o que você tem que fazer. Então assim, você não pode confundir o autoritarismo com a autoridade. Você tem que ser autoridade na sua casa. Agora, não é porque você é autoridade que você vai ficar o tempo inteiro mandando de cima para baixo. Em determinados momentos, você vai ter que ter a rigidez e falar o não pro seu filho. Olha, isso daqui, desse jeito, a gente não pode fazer. Vamos pensar uma outra forma? Vamos tentar encontrar uma outra solução? Então, assim, isso eu acho que é bem difícil, a gente fazer essa identificação, mas você querer reconhecer isso e querer a mudança, eu acho que é o primeiro passo. É tentar entender essas formas, tentar entender o que é o autoritarismo, o que é a permissividade e tentar andar ali nesse meio do caminho. Eu acho que assim, é o começo de tudo e aos poucos as coisas vão se encaixando. Foi assim na minha casa. A mudança não é do dia para noite, não foi do dia para noite aqui na minha casa. E o trabalho é constante. Eu tô sempre vigiando, tô sempre olhando se com determinado momento eu não agi de uma forma autoritária com as minhas filhas. E se eu percebo que eu fiz alguma coisa, eu repenso, eu aproveito aquele erro, aquele momento que eu achei que eu não agi de uma forma tão legal e já repenso. Se acontecer isso de novo, o que eu poderia fazer de diferente? Como que eu poderia lidar com essa situação? Porque se acontecer, eu já quero fazer diferente. Então, assim, é estar atento a isso, né? E cuidar dessa relação como cristal que ela é, né? Que é uma coisa tão importante pra gente e encarar ela realmente como uma coisa preciosa. A relação que a gente tem com os nossos filhos, né? Então é isso, eu espero que vocês, de alguma forma, aproveitem, né? Tudo isso que eu falei, que seja uma provocação para se você tá aí no autoritarismo ou na permissividade, para que você busque a mudança, né? E busque se informar mais, cada vez mais, para você conseguir o melhor, o que há de melhor na relação entre você e o seu filho, tá bom? Um beijo.